Seu lugar é na área de serviço, não na sala. Essas palavras saíram da boca da minha nora, Natália, na frente de toda a família reunida para o almoço de domingo. Eu, Joana, aos 67 anos, professora aposentada de matemática, viúva há 6 anos, jamais imaginei ouvir algo assim na minha própria casa em Petrópolis. Mas naquele momento, enquanto sentia o sangue gelar nas minhas veias e via meu filho Moisés abaixar a cabeça em silêncio, eu ainda não sabia que aquela humilhação era apenas a ponta de um iceberg muito mais sinistro. Deixa eu voltar um pouco e contar como cheguei até aquele domingo fatídico. Meu nome é Joana. Nasci e cresci em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e passei 43 anos da minha vida ensinando matemática para crianças e adolescentes. Me aposentei há 5 anos, depois de uma carreira que me encheu de orgulho e propósito. Casei-me aos 25 anos com Roberto, um homem trabalhador e honesto, que foi meu companheiro por quase 40 anos. Juntos, construímos uma vida simples, mas confortável. Compramos nossa casa própria no bairro Valparaíso, quitamos cada parcela com suor e dedicação e criamos nosso único filho, Moisés. Roberto faleceu há 6 anos de um infarto fulminante. A dor foi devastadora, mas aprendi que a vida continua, mesmo quando o coração parece ter parado junto. Minha aposentadoria é modesta, cerca de R$ 4.500 por mês, mas suficiente para viver com dignidade. Minha casa tem 3 quartos, uma sala ampla com vista para as montanhas, cozinha espaçosa e um pequeno jardim onde cultivo rosas e hortênsias. É meu refúgio, meu porto seguro, o lugar onde construí minhas melhores memórias. Moisés sempre foi um filho inteligente, talvez inteligente demais. Formou-se em administração, trabalhou em algumas empresas, mas nunca pareceu se encontrar profissionalmente. Há 3 anos, ele me apresentou Natália. Ela era bonita, bem vestida, com um sorriso que não chegava aos olhos. Desde o início, percebi uma frieza nela, mas calei-me. Afinal, quem era eu para julgar a escolha do meu filho? Eles se casaram 6 meses depois, numa cerimônia pequena e apressada, que na época atribuía à ansiedade de jovens apaixonados. Nos primeiros meses, tudo parecia normal. Moisés me visitava quinzenalmente, sempre acompanhado de Natália. Conversávamos sobre amenidades, tomávamos café e eles iam embora. Mas nos últimos 6 meses, algo mudou. As visitas se tornaram mais raras. Moisés parecia distraído, evasivo. Quando eu perguntava sobre o trabalho, ele respondia vagamente. Estou tocando uns projetos, mãe. Consultoria, sabe como é? Eu não sabia como era, mas fingi entender. Então comecei a notar outros detalhes. Moisés, que sempre dirigiu carros usados e modestos, apareceu numa BMW novinha. Natália usava bolsas de marcas caras, roupas que eu reconhecia de vitrines de lojas sofisticadas. Postavam fotos nas redes sociais de viagens para Cancún, Buenos Aires, Miami, restaurantes caros, hotéis de luxo. Quando perguntei como estavam conseguindo pagar tudo aquilo, Moisés sorriu de lado e disse: "Os negócios estão indo bem, mãe, muito bem." Mas havia algo nos olhos dele, uma sombra, um desconforto. Ele não me olhava diretamente como antes. Agora voltemos àquele domingo. Eu havia preparado um almoço especial. Fiz feijoada completa, aquela que Roberto adorava, com todas as carnes, couve refogada, farofa crocante, laranja fatiada e arroz branco soltinho. Passei a manhã inteira na cozinha, com a alegria de quem cozinha para quem ama. Moisés havia me ligado dizendo que viria com Natália e mais 2 amigos do casal. Fiquei feliz. Minha casa cheia, vozes, risadas. Fazia tempo que não tinha esse movimento. Quando chegaram, percebi imediatamente que algo estava diferente. Natália entrou sem me cumprimentar direito, apenas um oi seco. Moisés me deu um abraço rápido, quase mecânico. O casal de amigos, Rodrigo e Fabiana, eram simpáticos, mas pareciam desconfortáveis, como se sentissem a tensão no ar. Servi as entradas na sala. Preparei uma tábua de queijos e frios, torradinhas, patês caseiros. Todos se sentaram no sofá e nas poltronas, conversando. Eu ia e vinha da cozinha trazendo coisas, oferecendo bebidas.
Em um desses momentos, quando voltava da cozinha com uma travessa de bolinhos de bacalhau ainda quentes, ouvi Natália comentar com Fabiana, num tom que fingiu ser baixo, mas que tinha a intenção clara de ser ouvido. É cansativo, né? Sogra que não sabe ficar no lugar dela. Gelei. Fingi não ter ouvido e coloquei a travessa na mesa de centro. Meu coração começou a bater mais rápido. Moisés, que estava ao lado de Natália, não disse nada. Apenas pegou um bolinho e comeu, olhando para o celular. A situação piorou na hora do almoço. Arrumei a mesa da sala de jantar com toalha bordada, louças bonitas, flores do jardim no centro. Chamei todos para a mesa. Comemos em silêncio pesado, entrecortado apenas por comentários educados de Rodrigo e Fabiana sobre como a comida estava deliciosa. Natália comia de forma mecânica, sem demonstrar prazer ou gratidão. Então veio o momento. Eu havia deixado o assado principal, uma peça de picanha assada com alecrim, para trazer por último como grande final. Levantei-me, fui até a cozinha, coloquei a carne numa travessa linda de porcelana que ganhei de presente de casamento e voltei para a sala de jantar. Quando me aproximava da mesa, Natália virou-se para mim e, com um sorriso frio e olhos duros, disse bem alto: Joana, seu lugar é na área de serviço, não na sala. A gente já está servido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo e Fabiana arregalaram os olhos. Eu parei onde estava, segurando a travessa, sentindo minhas mãos tremerem. Olhei para Moisés, esperando, implorando silenciosamente que ele dissesse alguma coisa, que me defendesse, que mostrasse para aquela mulher que ela não podia falar assim com a mãe dele, na casa da mãe dele. Mas meu filho apenas abaixou a cabeça e continuou comendo, como se nada tivesse acontecido. Foi naquele instante que algo dentro de mim se rompeu. Não foi raiva imediata, foi algo mais profundo. Uma clareza fria e cristalina de que eu estava sozinha, de que meu próprio filho havia escolhido o silêncio cúmplice. Coloquei a travessa na mesa com cuidado. Minhas mãos pararam de tremer. Respirei fundo e, com uma voz que saiu muito mais firme do que eu esperava, disse: Natália, Moisés, quero que vocês se retirem da minha casa. Agora. Natália soltou uma risada incrédula. Você não está falando sério. Estou completamente séria. Esta é a minha casa. Eu preparei este almoço com carinho. Eu não mereço ser tratada como empregada no meu próprio lar. Saiam. Moisés finalmente levantou os olhos. Mãe, não precisa exagerar. A Natália não quis dizer isso desse jeito. Seu silêncio já me disse tudo, Moisés. Quero vocês fora da minha casa. Rodrigo e Fabiana se levantaram, claramente constrangidos. Joana, a gente vai indo também. Desculpa por isso, disse Rodrigo, sinceramente envergonhado. Natália pegou a bolsa com um movimento brusco. Vamos, Moisés, não vou ficar onde não sou bem-vinda. Ela disse isso como se eu é que estivesse sendo inadequada. Moisés hesitou por um segundo. Olhou para mim como se fosse dizer algo, mas depois apenas seguiu Natália em direção à porta. Antes de sair, ele murmurou depois a gente conversa, tão fraco que mal ouvi. A porta se fechou. Fiquei sozinha na sala de jantar, com a mesa posta, a comida que havia preparado com tanto amor, e um silêncio pesado envolvendo tudo. Sentei-me numa cadeira e só então permiti-me chorar. Chorei pela humilhação. Chorei pela omissão do meu filho. Chorei por perceber que a família que eu conhecia já não existia mais. Mas enquanto as lágrimas escorriam, algo mais se formava dentro de mim. Uma desconfiança. Uma sensação de que havia muito mais por trás daquele comportamento cruel. O luxo inexplicável. As viagens. As evasivas sobre dinheiro. O desconforto nos olhos do meu filho. Algo estava muito, muito errado. E eu, Joana, professora aposentada, viúva, mulher de 67 anos que já enfrentou perdas e dificuldades, decidi que não ficaria passiva esperando migalhas de respeito. Eu iria descobrir o que estava acontecendo. Mas antes de continuar,
verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Os dias seguintes ao almoço desastroso foram estranhos. Moisés não ligou, não mandou mensagem, não se desculpou. Era como se aquela humilhação não tivesse acontecido, ou pior, como se fosse algo normal que eu deveria simplesmente aceitar e esquecer. Mas eu não conseguia esquecer. Aquelas palavras, seu lugar é na área de serviço, não na sala, ecoavam na minha cabeça, principalmente durante as madrugadas de insônia. Não era só a grosseria que me incomodava. Era a frieza calculada, a intenção deliberada de me diminuir. E, acima de tudo, era o silêncio do meu filho. Decidi que não iria correr atrás dele. Não iria ligar implorando por atenção ou respeito. Minha dignidade valia mais do que isso. Se Moisés quisesse conversar, ele sabia onde me encontrar. Mas enquanto esperava, eu não ficaria parada. Comecei a observar, a relembrar, a conectar pontos que antes havia ignorado. Moisés sempre foi um menino inteligente, mas também sempre teve uma certa inquietação. Nunca se contentava com o trabalho estável, sempre queria mais, sempre achava que merecia mais. Roberto costumava dizer que nosso filho tinha espírito empreendedor. Eu preferia chamar de impaciente. Depois que o pai morreu, Moisés ficou ainda mais distante. Visitava menos, ligava menos. Eu atribuía a dor do luto, a vida adulta corrida. Mas agora, olhando para trás, percebia que o distanciamento começou exatamente quando ele conheceu Natália. Ela apareceu do nada. Moisés me ligou um dia dizendo que havia conhecido alguém incrível e que queria me apresentar. Quando a vi pela primeira vez, minha primeira impressão foi de alguém polida demais. Sabe aquelas pessoas que dizem todas as coisas certas, mas você sente que não há calor verdadeiro? Era assim com Natália. Ela me chamava de Dona Joana, com um sorriso perfeito, elogiava minha casa, minha comida, mas seus olhos eram frios, calculistas. Na época, repreendi a mim mesma por ser uma sogra desconfiada. Você está sendo injusta, Joana, eu pensava. A moça é educada, bonita, parece gostar do seu filho. Mas aquela sensação de desconforto nunca me deixou completamente. E agora, sozinha na minha casa silenciosa, eu me permitia revisitar essas memórias com uma lente mais crítica. Moisés se casou com Natália 6 meses depois de conhecê-la. Rápido demais, pensei na época, mas não disse nada. O casamento foi pequeno, apenas amigos próximos e família imediata. Natália não tinha família presente. Disse que os pais haviam falecido e que não tinha irmãos. Achei estranho, mas respeitei. Depois do casamento, ela convenceu Moisés a se mudar para um apartamento em Itaipava, a 20 minutos de Petrópolis. Para começarmos nossa vida com independência, ela disse. Independência da mãe dele, traduzi mentalmente, mas engoli a mágoa. Foi depois da mudança que as coisas começaram a mudar de verdade. Moisés deixou o emprego fixo que tinha numa empresa de logística. Disse que ia empreender, trabalhar como consultor autônomo. Eu, como mãe preocupada, perguntei se ele tinha reservas financeiras, se não era arriscado largar a estabilidade. Ele me garantiu que tinha tudo planejado, que Natália também trabalhava, que ficariam bem. E aparentemente ficaram. Ficaram até bem demais. Sentada no sofá da minha sala, peguei meu celular e abri o Instagram. Não sou muito ativa nas redes sociais, mas tenho uma conta que uso para acompanhar ex-alunos e alguns familiares. Entrei no perfil do Moisés. O que vi me deixou inquieta. Foto em Cancún há 3 meses. Moisés e Natália num resort de luxo, piscina de borda infinita, drinks coloridos, sorrisos largos. Legenda: a vida é para ser vivida intensamente. Foto em Buenos Aires, há 2 meses. Jantar num restaurante sofisticado, garrafas de vinho caro na mesa. Legenda: celebrando conquistas. Foto em Miami, há 1 mês. Shopping de luxo, sacolas de marcas caras. Natália com óculos escuros que eu sabia custarem mais do que minha aposentadoria mensal inteira. E a mais recente,
Moisés ao lado da BMW preta novinha, em frente a um prédio comercial espelhado. Legenda: gratidão pelos frutos do trabalho duro. Trabalho duro? Que trabalho? Moisés nunca me deu detalhes concretos sobre o que fazia. Sempre respostas vagas: consultoria, projetos, investimentos. Mas consultoria em quê? Projetos de quê? Investimentos com qual capital inicial? Comecei a fazer contas mentais. Uma viagem para Cancún num resort daqueles custa no mínimo R$ 15.000 por casal. Buenos Aires, mais uns 10 mil. Miami, pelo menos 20 mil com compras. A BMW? Pelo menos R$ 200.000. O apartamento em Itaipava? Moisés havia comentado casualmente que pagavam 3 mil de aluguel. Somando tudo, eles gastavam por mês mais do que eu ganhava em um ano. Como? Peguei um caderno e comecei a anotar tudo o que sabia. Datas, valores aproximados, comentários estranhos. Eu era professora de matemática. Números não mentiam. E aqueles números não fechavam de jeito nenhum. Foi então que aconteceu o encontro que mudaria tudo. Eu havia saído para fazer compras no supermercado central de Petrópolis. Era uma quarta-feira à tarde, tranquila. Estava escolhendo tomates quando ouvi uma voz familiar. Dona Joana? Virei-me e dei de cara com Karen. Meu coração se encheu de alegria. Karen havia sido minha aluna há quase 15 anos. Uma menina brilhante, estudiosa, que sempre sonhou em ser policial. E havia conseguido. Formou-se em Direito, prestou concurso e agora era delegada da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Karen, minha querida, que saudade! Abracei-a com carinho genuíno. Conversamos sobre amenidades. Ela estava em Petrópolis visitando a mãe, que morava na cidade. Perguntou sobre minha saúde, sobre a aposentadoria. Eu perguntei sobre o trabalho dela. Está puxado, professora. Muito puxado. Ela suspirou. Estou investigando uma série de casos bem complicados. Golpes, sabe? Golpes de internet. Golpes? Meu interesse se aguçou. Sim. Tem muita gente aplicando golpes de venda e aluguel de imóveis na OLX, no Facebook Marketplace, nesses sites de anúncios. Eles pegam fotos de casas bonitas, montam anúncios falsos, pedem depósitos adiantados e somem. Está uma epidemia. Karen balançou a cabeça frustrada. E as vítimas, professora? São principalmente pessoas mais velhas, aposentados, que estão procurando um lugar para morar ou investir as economias de uma vida. É cruel. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Não sabia explicar por quê, mas aquelas palavras ressoaram dentro de mim de uma forma estranha e perturbadora. Que horror, Karen. Imagino como deve ser difícil para as vítimas. É devastador. Tem gente que perde 50, 100 mil reais. Economias de décadas, desaparecidas num piscar de olhos. Ela me olhou com carinho. Por isso, dona Joana, tome muito cuidado. Se a senhora algum dia precisar comprar ou alugar algo pela internet, me chame antes. Vejo se o anúncio é legítimo. Esses bandidos são muito profissionais, muito convincentes. Até gente experiente cai. Prometi que tomaria cuidado. Nos despedimos com um abraço. E Karen me pediu para mandar beijos para Moisés, que ela lembrava como um adolescente estudioso. Voltei para casa com as compras, mas minha cabeça estava em outro lugar. Golpes de imóveis, OLX, dinheiro fácil, vida de luxo inexplicável. Sacudi a cabeça, tentando afastar os pensamentos intrusivos. Não seja ridícula, Joana, repreendi a mim mesma em voz alta. Você está vendo conspiração onde não existe. Moisés pode ser muitas coisas, mas não um criminoso. Mas a semente da dúvida havia sido plantada e começava a germinar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada, olhando para o teto, ouvindo o silêncio da casa e me fazendo perguntas que tinha medo de responder. Se Moisés estivesse envolvido em algo ilegal, eu quereria saber? Se ele estivesse machucando pessoas inocentes, eu conseguiria fingir que não via? Se meu filho tivesse se tornado alguém que eu não reconhecia mais, qual seria minha responsabilidade como mãe? Amor de mãe é incondicional, sempre me disseram. Mas será que amor incondicional significa aceitar tudo,
Permitir tudo, proteger a qualquer custo? Ou será que amor verdadeiro às vezes significa fazer escolhas difíceis? Não tinha respostas naquela noite, mas sabia que não conseguiria ficar em paz até descobrir a verdade. No dia seguinte, decidi fazer algo que nunca havia feito antes. Liguei para Moisés. Ele atendeu no quinto toque com uma voz impaciente. Oi, mãe. Moisés, precisamos conversar sobre o que aconteceu no domingo. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro. Mãe, a Natália estava estressada. Ela não quis ofender. Você exagerou. Eu exagerei? Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Seu filho, fui humilhada na minha própria casa e você não disse uma palavra sequer em minha defesa. Não vou ficar no meio de uma briga entre você e minha esposa. Aquelas palavras doeram mais do que a humilhação original. Não era uma briga, Moisés. Era sua mãe sendo desrespeitada e você escolhendo o silêncio. Outro suspiro. Olha, mãe, estou ocupado agora. A gente conversa depois, tá bem? Ocupado com o quê, exatamente? Você nunca me conta o que faz. Que trabalho é esse que te dá tanto dinheiro para viagens, carros importados, vida de luxo? Houve uma pausa longa. Quando Moisés falou novamente, sua voz estava diferente, mais fria. Isso não é da sua conta, mãe. Sou adulto. Não preciso te dar satisfação da minha vida. E desligou. Fiquei olhando para o celular, incrédula. Meu filho havia desligado na minha cara, pela primeira vez na vida. Naquele momento, a dúvida se transformou em certeza. Algo estava profundamente errado, e eu precisava descobrir o quê. Mas eu ainda não fazia ideia de quão sombria era a verdade que estava prestes a descobrir. Passaram-se mais alguns dias sem notícias de Moisés. O silêncio dele se tornou ensurdecedor. Eu oscilava entre tristeza e raiva, entre preocupação materna e indignação justificada. Mas, acima de tudo, aquela conversa estranha com Karen continuava ecoando na minha cabeça. Golpes de imóveis, OLX, dinheiro fácil. Tentei me distrair. Limpei a casa de cima a baixo, reorganizei os armários, passei horas no jardim cuidando das flores. Mas minha mente não descansava. Era como se uma voz interior me cutucasse insistentemente. Investiga, procura, descobre. Foi numa tarde de sábado, enquanto organizava meus e-mails antigos para liberar espaço na caixa de entrada, que encontrei algo estranho. Um e-mail de 3 semanas atrás que eu havia ignorado na época por achar que era spam. O assunto dizia: informações sobre a casa em Petrópolis, urgente. O remetente era uma pessoa chamada Marcelo Ferreira. O conteúdo dizia: Olá, vi o anúncio da casa à venda em Petrópolis no valor de 3 milhões de reais. Gostaria de mais informações sobre metragem, documentação e possibilidade de visita. Aguardo retorno urgente, pois estou muito interessado. Grato, Marcelo. Franzi a testa, confusa. Que anúncio? Eu nunca coloquei minha casa à venda. Deveria ser um engano, alguém que enviou e-mail para a pessoa errada. Mas algo me incomodava. Por que ele mencionava especificamente Petrópolis e o valor de 3 milhões? Era específico demais para ser um erro aleatório. Decidi responder, explicando o equívoco. Olá, Marcelo. Acho que houve um erro. Não tenho nenhuma casa à venda. Você pode ter se confundido com o endereço de e-mail. Boa sorte na sua busca. Joana. Enviei e voltei a organizar os outros e-mails. Mas aquela sensação de desconforto não me deixava. Específico demais. Petrópolis. 3 milhões. Minha casa, que herdei junto com Roberto e que vale exatamente por volta desse valor segundo a última avaliação do IPTU. Uma ideia absurda começou a se formar na minha cabeça. Tão absurda que inicialmente rejeitei. Mas a ideia insistia, crescia, ganhava forma. Abri o navegador no meu celular, acessei o site da OLX. Na barra de busca digitei Casa Petrópolis 3 milhões. Vários anúncios apareceram. Comecei a rolar olhando as fotos. Casas bonitas, mansões, propriedades de luxo. Nada que reconhecesse.
Continuei rolando. Página 2, 3, 4, e então parei. Meu coração literalmente parou por um segundo. Ali, na minha tela, estava a foto da minha sala. A sala da minha casa. O sofá bege que comprei há 10 anos. A estante de madeira escura com os livros organizados por cor. O quadro de paisagem da serra que Roberto me deu de aniversário. A mesinha de centro com o vaso de cristal. Cada detalhe, cada centímetro, era inconfundivelmente meu. Minhas mãos começaram a tremer. Cliquei no anúncio com dedos que mal obedeciam meus comandos. Casa espetacular em Petrópolis, 3 quartos, localização privilegiada, 3.000 mil. A descrição era profissional, convincente. Linda casa em uma das melhores áreas de Petrópolis. 3 quartos amplos, sendo uma suíte, sala espaçosa com vista para a serra, cozinha completa, jardim arborizado. Casa quitada, documentação em dia, pronta para a escritura. Proprietária vendendo por motivo de mudança urgente para o exterior. Aceita visitas com hora marcada. Valor negociável para pagamento à vista. Entre em contato pelo WhatsApp. Eu não conseguia respirar direito. Continuei rolando as fotos. Minha sala de diferentes ângulos. Meu quarto de hóspedes. A cozinha. O jardim. Cada foto reconhecidamente tirada dentro da minha casa. E então me dei conta de algo que fez meu sangue gelar. Aquelas fotos haviam sido tiradas recentemente. Reconheci a toalha nova da mesa da cozinha que comprei há 2 meses. Vi os travesseiros novos do quarto de hóspedes que coloquei há 3 semanas. E mais importante, vi detalhes que só quem conhecia intimamente minha casa saberia onde estavam. O pequeno arranjo de flores secas que fica num canto da sala. A pilha de livros que deixo sempre ao lado da poltrona. O avental pendurado num gancho específico da cozinha. Só alguém que esteve recentemente na minha casa teria conseguido tirar aquelas fotos. Alguém em quem eu confiava o suficiente para circular livremente pelos cômodos. Moisés e Natália. A revelação caiu sobre mim como um balde de água gelada. As últimas visitas deles, que já eram raras, faziam sentido agora. Natália sempre pegava o celular e ficava tirando fotos para o Instagram. Moisés andava pelos cômodos, matando a saudade da casa da infância. Eu, ingênua, achava até bonito. Eles estavam fotografando minha casa, para criar um anúncio falso, para aplicar golpes. Meu filho e minha nora eram os golpistas que Karen estava investigando. Sentei-me pesadamente no sofá, o mesmo sofá que estava na foto do anúncio falso. Minha visão ficou turva. Senti náusea. Como? Como meu filho, o menino que criei, que eduquei com valores de honestidade e dignidade, havia se tornado isso? Mas não havia dúvida. Os números fechavam agora. O dinheiro para viagens, carros, luxos. Tudo vinha de pessoas inocentes sendo enganadas. Pessoas como aquele Marcelo do e-mail. Pessoas que confiavam, que depositavam suas economias, seus sonhos e eram deixadas com nada. E eles haviam usado minha casa, minha propriedade, meu lar, meu refúgio, como ferramenta para seus crimes. Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos através da névoa de choque e horror. Precisava ter certeza absoluta antes de fazer qualquer coisa. Precisava de mais provas. Com mãos ainda trêmulas, copiei o número de WhatsApp que estava no anúncio. Salvei num papel. Depois, criei um perfil falso no WhatsApp usando um chip antigo que tinha guardado na gaveta. Coloquei uma foto genérica de internet de uma mulher de costas e um nome fictício, Maria Silva. Enviei uma mensagem para o número do anúncio. Olá, vi o anúncio da casa em Petrópolis na OLX. Estou muito interessada. Moro em São Paulo e estou procurando uma casa na Serra para minha aposentadoria. Poderia me passar mais informações? A resposta veio em menos de 5 minutos. Rápida, profissional, simpática. Olá, Maria! Que bom ter seu contato. A casa é realmente linda e perfeita para quem busca tranquilidade. Tem 180 metros quadrados, 3 quartos, um suíte, sala ampla, cozinha completa, jardim. Está quitada, documentação toda em ordem.
Estou vendendo porque vou me mudar para Portugal com meu marido por conta do trabalho dele. É urgente, então o preço está muito bom. 3 milhões, mas para pagamento à vista, podemos negociar. Quando você poderia vir conhecer pessoalmente? Analisei cada palavra, o padrão de escrita, a pontuação, o tom. Reconheci imediatamente. Era o mesmo estilo de mensagens que Natália sempre mandava no grupo de família do WhatsApp. A forma como ela escrevia, os emojis que usava, as expressões, era ela. Era minha nora do outro lado. Respondi mantendo o papel de interessada ingênua. Que maravilha! Sempre sonhei em morar em Petrópolis, mas moro longe. Seria possível mandar mais fotos? E como funciona o processo de compra? Nova resposta rápida. Claro, vou te mandar mais fotos agora. O processo é simples. Você vem conhecer a casa pessoalmente. É essencial ver para acreditar na beleza dela. Se gostar, a gente faz uma proposta, você dá um sinal de boa-fé de 200 mil para garantir que não vou mostrar para mais ninguém enquanto providencia a documentação. E depois fechamos na escritura. Meu marido é quem cuida da parte burocrática. Ele é muito organizado com essas coisas. Quando poderia vir? Semana que vem, talvez? 200 mil reais de sinal de boa-fé. Sem escritura prévia, sem verificação de documentação. Só uma promessa e um pedido de dinheiro adiantado. Era exatamente o golpe que Karen havia descrito. Respondi que precisava checar minha agenda e que voltaria a entrar em contato. Natália mandou mais 3 mensagens entusiasmadas, pressionando por uma data, dizendo que tinha outros interessados, mas que eu parecia uma pessoa séria e confiável. A ironia era dolorosa. Eu parecia confiável, enquanto ela, a golpista, fingia ser a proprietária honesta de uma casa que pertencia à sogra dela. Desliguei o celular e fiquei sentada em silêncio por um longo tempo. O sol estava se pondo lá fora, tingindo o céu de laranja e rosa. A mesma vista que estava nas fotos do anúncio falso. A mesma casa que eu e Roberto construímos com tanto amor. A mesma casa que meu filho estava usando para destruir vidas. As lágrimas vieram. Não as segurei. Chorei pela traição. Chorei pela perda do filho que eu pensava conhecer. Chorei pelas vítimas que provavelmente já haviam caído no golpe. Chorei por mim mesma, pela dor de descobrir que o amor de mãe não havia sido suficiente para criar um homem decente. Mas depois das lágrimas veio algo mais forte. Uma determinação fria e inabalável. Eu não iria confrontar Moisés diretamente. Não iria implorar por explicações ou por mudança. Não iria dar a ele a chance de mentir, manipular ou fugir. Eu iria fazer a única coisa certa. A única coisa que uma pessoa de bem faz quando descobre um crime, iria entregá-los para a justiça. Meu filho havia feito escolhas conscientes e cruéis, e agora ia enfrentar as consequências dessas escolhas. Mesmo que isso partisse meu coração em 1000 pedaços. Peguei o celular novamente, procurei o contato de Karen e enviei uma mensagem simples. Karen, querida, preciso muito falar com você. É urgente e sério. Sobre aqueles golpes que você mencionou. A resposta veio quase imediatamente. Dona Joana, estou aqui. Me liga quando puder, qualquer hora. Olhei mais uma vez para o anúncio falso na tela do meu celular. Minha casa, meu lar, transformado em instrumento de crime. E soube com uma certeza absoluta e dolorosa que minha vida nunca mais seria a mesma. Na manhã seguinte, domingo, liguei para Karen. Ela atendeu no segundo toque e, mesmo sem me ver, percebi a preocupação na voz dela. Dona Joana, está tudo bem? Karen, querida, preciso te encontrar pessoalmente. É sobre os golpes que você mencionou. Minha voz falhou. Respirei fundo. Eu descobri algo terrível. Ela não fez perguntas pelo telefone. Simplesmente disse: estou indo aí. Meia hora. Karen chegou em 25 minutos. Abri a porta e ela me abraçou antes mesmo de entrar. Aquele abraço, vindo de uma ex-aluna que se tornou uma mulher forte e competente, quase me fez desmoronar novamente. Mas me segurei. Precisava ser forte agora.
Sentamos na cozinha. Fiz café, mais por hábito de boa anfitriã do que por vontade real de beber. Minhas mãos tremiam segurando a xícara. Me conta, professora, o que aconteceu? Contei tudo. Desde a humilhação no almoço de domingo, passando pelo comportamento estranho de Moisés nos últimos meses, o luxo inexplicável, até a descoberta devastadora do anúncio falso da minha casa na OLX. Mostrei as fotos no celular, mostrei as conversas com o perfil falso que criei, mostrei cada detalhe que havia descoberto. Karen ouviu em silêncio profissional, mas vi sua expressão endurecer a cada revelação. Quando terminei, ela segurou minhas mãos sobre a mesa. Dona Joana, eu sinto muito, muito mesmo. Não consigo imaginar como deve estar sendo difícil. É como se meu filho tivesse morrido e um estranho cruel tivesse tomado o lugar dele. Minha voz saiu rouca. Karen assentiu compreensiva. Depois, assumiu o tom de delegada. Professora, o que você descobriu é extremamente sério. E, infelizmente, suas suspeitas confirmam algo que já estávamos investigando. Meu estômago se revirou. O quê? Há 6 meses estamos atrás de uma quadrilha especializada em golpes imobiliários online. Eles são muito profissionais, muito cuidadosos, usam imóveis reais, tiram fotos de qualidade, criam perfis convincentes, pegam sinais que variam de 50 mil a 300 mil reais e desaparecem. Trocam de número, de conta bancária, de identidade. Até agora, identificamos pelo menos 32 vítimas confirmadas. O prejuízo total passa de 4 milhões de reais. Senti náusea. E você acha que Moisés e Natália são esses golpistas? As características batem, professora. O padrão de operação, a sofisticação, os valores. Mas precisamos de provas concretas. Flagrante. Porque até agora eles foram muito escorregadios. Nenhuma vítima conseguiu rastreá-los a tempo. Quando percebem o golpe, o dinheiro já foi transferido múltiplas vezes, os perfis já foram deletados, os números desativados. O que você precisa que eu faça? Minha voz saiu firme, surpreendendo a mim mesma. Karen me olhou com uma mistura de admiração e tristeza. Professora, o que vou pedir é muito difícil. Você teria coragem de ajudar a montar uma operação? Usar sua própria casa como cenário para um flagrante? Sim. Não hesitei nem um segundo. Se meu filho está destruindo vidas, precisa ser parado. Não importa o quanto doa em mim. Karen explicou o plano. Eu continuaria fingindo ser a Maria Silva, interessada na casa. Marcaria uma visita. Karen colocaria agentes disfarçados. No momento em que Moisés ou Natália pedissem o dinheiro e tentassem efetuar a transferência, seria o flagrante. Crime em andamento, provas irrefutáveis. Mas tem um detalhe importante, Karen acrescentou. Precisamos que seja na sua casa mesmo, que eles venham aqui para a visita, que usem o cenário real. Isso fortalece as provas, porque demonstra a premeditação, o uso indevido da propriedade de terceiros. Como vamos fazer isso? Eu moro aqui. Você vai fingir que vai viajar. Vai avisar o Moisés casualmente, como uma mãe faria. Dizer que vai passar uma semana na casa de uma amiga ou fazer uma viagem, algo natural. Se eles realmente estão usando sua casa para golpes, vão aproveitar a oportunidade de trazer as vítimas aqui quando souberem que você está fora. Pensei no plano. Era arriscado, doloroso, mas necessário. E o casal que seria vítima? Não podemos deixar pessoas inocentes serem enganadas. Não se preocupe. A vítima será um dos nossos agentes disfarçado. Vamos criar um perfil convincente de um aposentado de Belo Horizonte procurando casa na Serra. Moisés e Natália não vão desconfiar. Nos dias seguintes, trabalhamos nos detalhes. Karen e a equipe dela eram meticulosos. Criaram um perfil falso completo. Roberto Mendes, aposentado de 65 anos, vendeu um apartamento em BH e procura tranquilidade em Petrópolis para passar os últimos anos com a esposa. Tinha fotos, histórico nas redes sociais, tudo. Enquanto isso, continuei as conversas com Natália pelo WhatsApp do perfil da Maria Silva. Ela estava cada vez mais insistente, pressionando por uma data de visita.
Inventei desculpas. Precisava vender meu apartamento primeiro, estava esperando liberação de recursos do banco. Ela sempre respondia compreensiva, mas urgente, dizendo que tinha outros interessados, mas que guardaria a casa para mim por mais alguns dias, porque eu parecia uma pessoa séria. A hipocrisia me enojava. Também investiguei mais por conta própria. Pesquisei outros anúncios na OLX, no Facebook Marketplace, em sites de imóveis. E encontrei muitos. Casas em Teresópolis, em Búzios, em Cabo Frio, em Armação dos Búzios, em Arraial do Cabo. Casas lindas, propriedades de luxo, todas com fotos profissionais, descrições convincentes, preços imperdíveis, sempre com a mesma história. Proprietário vendendo por mudança urgente, aceita sinal para garantir. Em alguns anúncios, reconheci o padrão de escrita de Natália. Em outros, um estilo diferente, mais masculino e direto. Provavelmente Moisés. Eles trabalhavam em equipe, alternando perfis, cobrindo os rastros um do outro. Karen confirmou que várias daquelas casas correspondiam a endereços de vítimas confirmadas. Uma senhora de 72 anos em Teresópolis havia perdido R$120 mil, toda a sua indenização trabalhista. Um casal de Juiz de Fora havia perdido 80 mil, entrada que juntaram por 5 anos para comprar a casa dos sonhos. Um viúvo de 68 anos de Campo Grande havia perdido 200 mil, herança que recebeu da esposa falecida e pretendia usar para comprar uma casa na praia e recomeçar a vida. Cada história era uma facada no meu peito. Meu filho havia feito isso. Não uma vez, não duas. Dezenas de vezes. Havia destruído sonhos, economias de vida inteira, esperanças de pessoas vulneráveis. E Natália estava ao lado dele em cada golpe. Como eles conseguem dormir à noite? Perguntei a Karen numa de nossas reuniões de planejamento. Pessoas assim se convencem de que as vítimas são tolas, que merecem perder o dinheiro por serem ingênuas. Ou simplesmente não pensam nas vítimas como pessoas reais. É um processo de desumanização que permite que eles continuem. Karen me olhou com gentileza. Seu filho fez escolhas, Dona Joana. Escolhas conscientes e repetidas. Isso não é reflexo de quem você é como mãe. É reflexo de quem ele escolheu ser como homem. Aquelas palavras me ajudaram, mas não aliviaram completamente a culpa que sentia. Chegou a hora de executar o plano. Liguei para Moisés. Era a primeira vez que falávamos desde aquela conversa tensa em que ele desligou na minha cara. Ele atendeu com uma voz neutra. Oi, mãe. Oi, filho. Tudo bem? Mantive o tom casual, natural. Tudo. Silêncio desconfortável. Engoli a mágoa e continuei. Olha, estou te ligando para avisar que vou viajar semana que vem. A Helena, minha amiga de Niterói, convidou para passar uns dias na casa dela. Achei bom para arejar a cabeça, sabe? Ah, legal. Que bom, mãe. Você merece descansar. A facilidade com que ele dizia aquilo, como se não tivesse me humilhado, me abandonado, me traído, era surreal. Vou ficar fora de segunda a sábado. Se precisar de alguma coisa, me liga, tá? Tá bom, aproveita lá. Você está bem, Moisés? Uma pausa. Estou sim, mãe. Trabalhando muito, mas está tudo bem. Trabalhando. Ele chamava aquilo de trabalho. Que bom, filho. Fica com Deus. Você também. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Karen, que estava ao meu lado ouvindo a ligação, segurou meu ombro em gesto de apoio. A senhora foi perfeita, Dona Joana. Natural, convincente. Não foi difícil. Passei 42 anos fingindo não perceber certas coisas sobre meu filho. Fingi mais uma vez. 2 dias depois, o perfil do Roberto Mendes entrou em contato com Natália pelo WhatsApp. Disse que estava muito interessado na casa, que tinha o dinheiro disponível, que poderia visitar já na próxima semana. Natália respondeu entusiasmada, dizendo que terça-feira à tarde estava perfeito. Terça-feira, 2 dias depois da minha suposta viagem. Tudo estava se encaixando. Eles realmente esperavam eu sair para trazer as vítimas para dentro da minha casa. Cheguei a me perguntar: quantas vezes fizeram isso antes?
Quantas visitas trouxeram aqui quando eu estava fora? Quantas vezes violaram meu espaço, minha confiança, minha propriedade? Na segunda-feira de manhã, fiz questão de postar no meu WhatsApp um status: indo para Niterói visitar uma amiga querida. Semana de descanso merecido. Moisés visualizou, não comentou. Na verdade, não saí de casa. Fui para a casa da vizinha, Dona Beatriz, uma senhora viúva de 75 anos que mora ao lado há 30 anos. Contei tudo a ela. Beatriz ficou chocada, revoltada, mas me ofereceu abrigo sem hesitar. Você fez certo, Joana. Um filho que faz isso não merece proteção. Merece justiça. Da casa de Beatriz, Karen instalou equipamentos de escuta autorizada judicialmente na minha casa. Microfones discretos na sala, na cozinha. Tudo dentro da lei, com mandado judicial. Karen havia conseguido convencer o juiz da gravidade do caso e da necessidade do flagrante. Na terça-feira, às 14h, tudo estava pronto. Eu, Karen e 2 outros investigadores estávamos na casa de Beatriz, monitorando. O agente disfarçado de Roberto Mendes estava a caminho. E Moisés e Natália já haviam confirmado que estariam na minha casa às 15 horas para a visita. Meu coração batia tão forte que eu sentia nos ouvidos. Beatriz me trouxe um chá de camomila que não consegui beber. Karen, percebendo meu estado, sentou ao meu lado. Dona Joana, a senhora tem certeza absoluta de que quer fazer isso? Ainda dá tempo de voltar atrás. Podemos tentar outras formas de investigação. Olhei para ela. Karen, se eu voltar atrás agora, quantas outras pessoas vão perder suas economias? Quantas outras vidas meu filho vai destruir? Muitas, ela admitiu. Então não há dúvida. Isso precisa acabar hoje. Karen assentiu, respeitosa. A senhora é uma mulher muito corajosa. Não é coragem, é desespero. Desespero de fazer a coisa certa mesmo quando isso significa perder meu filho para sempre. E ali, naquela sala da casa da vizinha, rodeada de equipamentos de escuta e investigadores, esperei pelo momento que mudaria nossas vidas para sempre. O momento em que eu entregaria meu próprio filho para a justiça. 15 horas em ponto. Através do equipamento de escuta e das câmeras discretas instaladas na área externa da minha casa, vimos um carro preto estacionar na frente. Moisés e Natália desceram. Ele vestia camisa social clara e calça jeans. Ela um vestido elegante e salto. Pareciam um casal bem-sucedido mostrando sua propriedade. Minha propriedade. Eles tinham chave da minha casa, algo que eu havia dado a Moisés anos atrás, quando Roberto era vivo, para casos de emergência. Ver meu filho usar aquela chave, um símbolo de confiança, para entrar e preparar o cenário de um crime, me fez sentir uma dor física no peito. Através dos microfones, ouvimos perfeitamente. Natália. Deixa eu só arrumar umas coisas antes dele chegar. Tira aquelas fotos da mesa. Moisés. Já tirei, guardei no quarto. Você conferiu se não tem nada com o nome da minha mãe aparecendo? Natália. Conferi tudo ontem. Está limpo. Ele vai acreditar que é a nossa casa. Sempre funciona. Sempre funciona. Quantas vezes? Quantas? Moisés. Esse vai pagar quanto mesmo? Natália. 200 mil de entrada. Ele é aposentado, vendeu um apartamento em BH. Tem o dinheiro pronto. Vai ser fácil. Ouvi Karen sussurrar para o rádio. Equipe 1, confirma a posição? Uma voz respondeu. Posicionados, aguardando sinal. O Roberto Mendes, na verdade o investigador Marcos, um homem de 60 anos com experiência em operações disfarçadas, estava se aproximando. Através da câmera externa, vimos quando ele estacionou seu carro. Usava roupa simples, tinha uma pasta de documentos na mão, expressão esperançosa no rosto. Parecia mesmo um aposentado em busca do sonho da casa na serra. Marcos tocou a campainha. Através dos microfones, ouvimos Natália sussurrar. Showtime. Ela abriu a porta com um sorriso largo e acolhedor. Natália. Roberto, que prazer conhecê-lo pessoalmente. Entre, por favor. Marcos. Obrigado, dona... Desculpe, não peguei seu nome nas mensagens. Natália. Ana Paula. E este é meu marido, Ricardo.
Nomes falsos. Claro. Moisés estendeu a mão, apertando a de Marcos com firmeza. Moisés. Prazer, Roberto. Bem-vindo. Vamos fazer um tour pela casa? Eles circularam pela sala, Natália falando animadamente sobre cada detalhe, inventando histórias sobre como compraram cada móvel, como decoraram com tanto carinho. Moisés complementava, sempre sério e profissional, acrescentando detalhes técnicos sobre a estrutura da casa, a hidráulica, a parte elétrica, tudo mentira convincente. Marcos fazia o papel perfeitamente, demonstrando interesse genuíno, fazendo perguntas, elogiando cada cômodo. Marcos, a casa é realmente linda, exatamente o que procuro. E a senhora disse que está vendendo por causa de mudança para Portugal? Natália, isso mesmo. Meu marido recebeu uma proposta irrecusável de trabalho em Lisboa. Estamos tristes de deixar essa casa. Construímos tantas memórias aqui. Mas é uma oportunidade única. Construíram memórias, na minha casa, que eles visitavam de vez em quando como convidados. Senti Beatriz apertar minha mão. Ela estava sentada ao meu lado, igualmente chocada. Depois do tour, sentaram-se na minha sala para conversar sobre negócios. Natália serviu café, do meu café, da minha cafeteira, nas minhas xícaras, como se fosse a anfitriã. Moisés. Então, Roberto, o senhor está realmente interessado? Porque temos outros interessados, mas preferimos vender para alguém que a gente sente que vai cuidar bem da casa. Marcos. Estou muito interessado. É perfeita. Tenho o dinheiro da venda do meu apartamento. Como funciona o processo? Natália. É bem simples. Para garantir a casa e tirar ela dos anúncios, pedimos um sinal de boa-fé, geralmente R$ 200.000. Com isso, tiramos todos os anúncios, não mostramos mais para ninguém e preparamos toda a documentação para a escritura. A escritura acontece em até 30 dias, quando o senhor paga o restante e a casa é transferida para seu nome. Marcos. E esse sinal vai para onde? Moisés. Para uma conta conjunta nossa. Vou te passar os dados. É tudo oficializado, claro. O senhor vai receber um recibo e um contrato particular de compromisso de compra e venda. Contrato falso, é claro. Tudo falso. Marcos. Entendo. Posso fazer a transferência agora mesmo? Natália, com um sorriso largo. Pode sim. Que maravilha. Estamos tão felizes. Moisés pegou um caderno. Meu caderno, que costumo deixar na mesa da sala, e escreveu os dados bancários. Uma conta que certamente estava em nome de Laranjas. Marcos pegou o celular, abriu o aplicativo do banco, começou a digitar os números. Foi quando Karen falou no rádio. Equipe 1, equipe 2, pode entrar. Repito, pode entrar. Flagrante autorizado. Em menos de 10 segundos, ouvi através dos microfones o som de porta sendo arrombada, vozes gritando, polícia, ninguém se mexe, correrias, cadeiras arrastando. Natália. O que? Como? Moisés. Espera, tem um engano. Voz de um policial. Não tem engano nenhum. Vocês estão presos em flagrante por estelionato, direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disserem será usado contra vocês. Karen se levantou. Dona Joana, vamos? Minhas pernas tremiam. Beatriz me ajudou a levantar. Caminhamos os poucos metros entre sua casa e a minha. A porta da frente estava aberta. Policiais circulavam. Moisés e Natália estavam algemados, em pé no meio da sala. Quando entrei, Moisés me viu. Seu rosto empalideceu. Os olhos se arregalaram. Por um segundo, ele pareceu não acreditar no que estava vendo. Mãe. Sua voz saiu num sussurro estrangulado. Você não viajou? Olhei para meu filho. O menino que carreguei por 9 meses. O bebê que amamentei. A criança que ensinei a ler. O adolescente que consolei em cada decepção. O homem que deveria ter se tornado alguém de bem. Não viajei, Moisés. Estava aqui ao lado, ouvindo cada palavra, vendo cada mentira. Natália soltou um palavrão baixo. Moisés continuou me encarando, a ficha parecendo cair aos poucos. Você armou isso? Você chamou a polícia? Sim. Mãe, o que você fez?
Ele gritou, se debatendo contra as algemas. Você entregou seu próprio filho? Karen se aproximou. Senhor Moisés, sugiro que se acalme. Mas ele continuou, o rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas. Você me traiu, sua própria mãe me traiu. Algo dentro de mim se rompeu. A dor deu lugar a uma frieza que eu não sabia que possuía. Eu te traí? Minha voz saiu baixa, mas firme. Você usou a minha casa, a casa que seu pai e eu construímos, para aplicar golpes em pessoas inocentes. Você tirou fotos da minha sala, da minha cozinha, do meu quarto e colocou na internet para enganar gente que confiou em você. Você destruiu sonhos, economias de vida inteira, esperanças. E você tem a coragem de dizer que eu te traí? Era só negócio. Ninguém se machucou de verdade. Uma senhora de 72 anos perdeu R$120 mil com vocês. Minha voz finalmente aumentou. Um viúvo perdeu 200 mil, toda a herança da esposa falecida. Um casal perdeu 80 mil, 5 anos de economia. E você diz que ninguém se machucou? Moisés ficou em silêncio, mas seus olhos continuavam furiosos. Natália, pela primeira vez, parecia realmente assustada. Continuei, as palavras saindo com uma força que vinha de um lugar profundo. Moisés, você é um homem de 42 anos. Não vou fingir que foi manipulado como uma criança. Não vou culpar só a Natália. Você fez escolhas. Escolhas conscientes, repetidas, cruéis. Você escolheu destruir vidas para financiar viagens, carros, luxos. Você escolheu me humilhar na minha própria casa. E você escolheu usar essa casa como ferramenta para seus crimes. Você não entende nada, ele berrou. Você não sabe como é difícil sobreviver, como é difícil ter sucesso. Não sei, respondi, minha voz voltando a ficar baixa. Seu pai e eu trabalhamos 40 anos, Moisés. 40 anos honestos. Nunca roubamos ninguém. Nunca mentimos. Nunca destruímos sonhos alheios. E conseguimos ter uma vida digna, modesta, mas digna. O que te faltou? Amor? Educação? Exemplos? O que te transformou nisso? Ele não respondeu. Apenas desviou o olhar. Olhei para Natália. E você? Você entrou na minha casa como nora, aceitou minha comida, meu carinho, minha confiança e me retribuiu com desprezo e crime. Natália ergueu o queixo, desafiadora mesmo algemada. Você sempre foi uma velha chata querendo controlar a vida do seu filho. Ele merecia mais do que sua vidinha medíocre de professora aposentada podia oferecer. Karen interrompeu antes que eu respondesse. Chega. Vocês dois vão para a delegacia. Têm direito a advogado, direito a silêncio. Mas saibam que as provas contra vocês são irrefutáveis. Flagrante, gravações, dezenas de vítimas prontas para testemunhar. Começaram a levar Moisés e Natália para fora. Quando Moisés passou por mim, ele parou, forçando os policiais a pararem também. Olhou para mim com uma expressão que misturava raiva, tristeza e algo que poderia ser arrependimento. Mãe, eu? O que você deveria ter feito há muito tempo, interrompi, é ter aprendido que ações têm consequências. Você é um homem adulto, Moisés. Não vou te proteger disso. Eu te amo, mas não vou permitir que você continue destruindo vidas, mesmo que isso signifique te perder. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas depois fechou. Os policiais o levaram. Natália foi atrás, em silêncio agora, a máscara de superioridade finalmente caída. Quando a porta se fechou atrás deles, minhas pernas fraquejaram. Karen me segurou, me ajudou a sentar no sofá. A senhora fez a coisa certa, dona Joana. Então por que dói tanto? Porque a coisa certa nem sempre é a mais fácil, mas é sempre a mais importante. Sentei ali, na minha sala, rodeada de policiais recolhendo equipamentos, preenchendo relatórios, documentando provas. Olhei ao redor. Minha casa, meu refúgio, violada pelos meus próprios filhos. Mas ainda minha, ainda de pé. E eu também, destroçada, mas de pé. Beatriz apareceu na porta com uma garrafa térmica de chá. Sentou ao meu lado em silêncio, apenas segurando minha mão. E ali,
Naquele silêncio, comecei o longo processo de aceitar que o filho que eu conhecia talvez nunca tivesse existido realmente. Ou talvez tivesse existido um dia, mas havia se perdido num caminho que eu não conseguia entender. O que eu sabia, com absoluta certeza, era que havia feito o certo, mesmo que meu coração estivesse em 1000 pedaços. Os dias seguintes foram um borrão de delegacia, depoimentos, papelada, advogados. Karen foi meu anjo da guarda através de tudo, explicando cada etapa, me acompanhando, me protegendo do assédio da imprensa que descobriu o caso e quis transformá-lo em manchete sensacionalista. Mãe entrega filho golpista para a polícia. Moisés e Natália foram indiciados formalmente por estelionato qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações se aprofundaram, revelando uma rede muito mais extensa do que eu imaginava. Eles não agiam sozinhos. Havia mais 3 pessoas envolvidas. Um primo de Natália que criava os perfis falsos e documentos, uma amiga que fazia as contas laranjas e um advogado corrupto que orientava sobre como esconder o dinheiro. Todos foram presos. As vítimas começaram a aparecer. Karen entrou em contato com cada uma delas. Foram 37 ao todo. 37 histórias devastadoras de pessoas que haviam perdido tudo ou quase tudo. O prejuízo total ultrapassava 5 milhões de reais. Conheci algumas dessas vítimas pessoalmente. Dona Irene, a senhora de 72 anos de Teresópolis, que perdeu sua indenização trabalhista de 40 anos como empregada doméstica. Ela chorou quando me abraçou, dizendo que não me culpava, que eu também era vítima do meu próprio filho. Seu Fernando, o viúvo de 68 anos de Campo Grande, que havia perdido 200 mil reais, herança da esposa que planejava usar para comprar uma casa na praia e recomeçar após anos de depressão. Sandra e Paulo, o casal de Juiz de Fora que perdeu 5 anos de economia, 80 mil reais e, junto com isso, a esperança de ter sua primeira casa própria. Cada história era uma facada. Cada rosto era um espelho da dor que meu filho havia causado. Pedi perdão a todos, mesmo sabendo que eu não era responsável pelas escolhas dele. Mas eram vítimas do meu filho, e isso criava uma conexão dolorosa entre nós. A investigação revelou que Natália havia sido a mentora inicial do esquema. Ela vinha de uma família envolvida em pequenos golpes desde adolescente. Conheceu Moisés num momento em que ele estava desempregado, frustrado, ressentido com a vida medíocre que tinha. Ela plantou a semente, mas ele abraçou com entusiasmo. As mensagens recuperadas dos celulares apreendidos mostravam que Moisés não era uma vítima passiva. Era participante ativo, muitas vezes até mais cruel que Natália, nas negociações com as vítimas. Numa mensagem para o primo dela, Moisés escreveu: "Esses trouxas merecem perder o dinheiro. São muito burros para viver." Ler aquilo me fez vomitar literalmente. Quem era aquele homem? Como ele se tornou tão frio, tão cruel? O processo judicial começou. Moisés conseguiu um advogado que tentou alegar que ele havia sido manipulado emocionalmente por Natália. Mas as provas eram esmagadoras. Os depoimentos das vítimas eram devastadores. Os registros bancários mostravam para onde o dinheiro foi: viagens, carros, roupas de luxo, restaurantes caros. Nada de necessidade básica, tudo ostentação. Eu colaborei com a justiça em cada etapa. Permiti que periciassem toda a minha casa, que vasculhassem cada canto em busca de mais provas. Parte do dinheiro foi recuperado, cerca de 1.200.000 reais, em contas bloqueadas e bens apreendidos. A BMW foi leiloada. O apartamento alugado em Itaipava foi devolvido. As roupas de marca, as joias, tudo foi catalogado para futura restituição parcial às vítimas. Moisés tentou entrar em contato comigo da cadeia algumas vezes. Cartas, telefonemas através do advogado. Eu recusei todos. Não estava pronta. Talvez nunca estivesse. Foram 6 meses de processo. 6 meses de dor, de questionamentos, de noites sem dormir, de choro silencioso no travesseiro. Dona Beatriz, minha vizinha,
Foi minha rocha. Karen me visitava semanalmente. Ex-alunos que souberam da história apareceram oferecendo apoio. A comunidade de Petrópolis, surpreendentemente, me abraçou em vez de me julgar. Mas o pior foi o silêncio dos familiares. A família do lado do Roberto, cunhados, sobrinhos, me culparam. Como você pôde fazer isso com seu próprio filho? Você destruiu a vida do Moisés. Que mãe entrega o filho para a polícia? Cortei contato com todos. Não tinha energia para justificar a decisão mais difícil da minha vida para pessoas que não conseguiam enxergar além dos laços de sangue. Foi num desses dias difíceis, sozinha na casa vazia, que decidi: não posso apenas sobreviver a isso. Preciso viver apesar disso. Comecei pequeno. Voltei a cultivar meu jardim que havia negligenciado. As rosas e hortênsias responderam aos cuidados renovados, florescendo com uma beleza que parecia me dizer: viu? Mesmo depois da tempestade, a vida continua. Retomei contato com ex-alunos. Uma delas, Mariana, agora diretora de uma escola municipal, me convidou para dar aulas voluntárias de reforço de matemática para crianças com dificuldade. Aceitei. 2 vezes por semana, passava as tardes ensinando soma, subtração, frações, equações. Ver os olhinhos daquelas crianças brilhando quando finalmente entendiam um conceito que parecia impossível antes me lembrava de por que escolhi ser professora. E me lembrava de que eu ainda tinha algo valioso para oferecer ao mundo. Adotei uma cachorra. Encontrei-a num abrigo, uma vira-lata de porte médio, pelagem caramelo, olhos doces e uma cicatriz na pata traseira de algum trauma passado. Quando olhei para ela pela primeira vez, vi um reflexo do que eu sentia. Ferida, mas sobrevivente. Chamei-a de esperança. Nome piegas, eu sei. Mas era exatamente o que eu precisava. Esperança me obrigava a ter rotina. Precisava passear com ela de manhã e à tarde. Precisava encher sua tigela de comida e água. Precisava dar carinho, atenção. E, em troca, ela me dava amor incondicional sem julgamentos, sem culpa, sem perguntas sobre por que entreguei meu filho para a polícia. 6 meses depois do flagrante, veio a sentença. Moisés foi condenado a 8 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Natália, por ser a líder da quadrilha e ter antecedentes, pegou 10 anos. Os outros envolvidos receberam penas que variaram de 4 a 7 anos. Além disso, todos foram condenados solidariamente a restituir o valor integral roubado das vítimas, com juros e correção monetária. Quando recebi a notícia da sentença, não senti alívio, não senti vitória. Senti apenas uma tristeza profunda e uma aceitação resignada. Era justo, era necessário, mas não era feliz. Foi 2 semanas após a sentença que recebi uma carta. Reconheci a caligrafia na frente do envelope. Era de Moisés. Pensei em jogá-la fora sem ler. Segurei o envelope por quase 1 hora, indecisa. Finalmente, abri. A carta era manuscrita em 3 páginas. A caligrafia, antes tão firme e bonita, estava tremida, irregular. Comecei a ler com o coração apertado. Mãe, sei que você provavelmente não vai ler isso. Não a culpo. Não tenho direito de pedir sua atenção depois de tudo que fiz, mas preciso escrever mesmo assim. Passei esses 6 meses na prisão tentando entender como cheguei aqui. Como me tornei essa pessoa que você viu naquele dia. A pessoa que usou a casa que você e meu pai construíram para destruir vidas. A pessoa que te humilhou, que te desrespeitou, que traiu sua confiança da forma mais hedionda possível. Não vou mentir dizendo que a Natália me manipulou. Não vou fingir que fui vítima. Eu fiz escolhas, escolhas conscientes, escolhas ruins, escolhas cruéis. Quando conheci a Natália, eu estava num momento ruim. Desempregado, frustrado, com inveja dos outros que pareciam ter sucesso fácil. Ela me mostrou um atalho. E eu, em vez de rejeitar, abracei. Porque no fundo eu quis acreditar que merecia aquilo, que o mundo me devia, que as pessoas que caíam nos nossos golpes eram tolas e eu era esperto. Que monstruosidade de pensamento, não é? Aqui na prisão, conheci algumas das vítimas através de cartas que elas enviaram. Nem todas, claro.
A maioria me odeia com razão. Dona Irene, a senhora de Teresópolis, escreveu contando como aqueles R$ 120.000 eram tudo o que ela tinha depois de 40 anos trabalhando. Seu Fernando contou que o dinheiro era da falecida esposa e que depois de perder tudo, cogitou suicídio. Mãe, eu causei isso. Eu. Não posso desfazer. Nunca vou poder desfazer. Você me ensinou valores a vida inteira. Honestidade, trabalho duro, respeito, empatia. E eu joguei tudo fora. Não por necessidade, por ganância, por arrogância, por achar que era mais esperto que todo mundo. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Não estou pedindo que me visite, que fale comigo, que mantenha contato. Entendo se você decidiu que o filho que teve morreu. De certa forma, acho que morreu mesmo. Só quero que saiba 3 coisas. Você fez o certo. Entregar-me para a polícia foi a coisa mais corajosa e mais amorosa que poderia ter feito. Você me impediu de destruir mais vidas. Me forçou a finalmente encarar as consequências dos meus atos. Isso é amor verdadeiro, mesmo que eu não conseguisse enxergar naquele momento. Nada disso é culpa sua. Você foi uma mãe excelente. Eu tive amor, educação, exemplos. As escolhas que fiz foram exclusivamente minhas. Não carregue essa culpa. Vou usar esses 8 anos para tentar me tornar alguém melhor. Não sei se vou conseguir. Não sei se é possível redenção para alguém como eu. Mas vou tentar. Por mim, pelas vítimas e por você. Se algum dia, daqui muitos anos, você sentir que consegue me perdoar, eu vou agradecer. Mas se não conseguir, também vou entender. Você merecia um filho melhor. Sinto muito por não ter sido esse filho. Com amor e arrependimento, Moisés. Li a carta 3 vezes. Chorei em todas elas. Não eram lágrimas de alegria ou de alívio. Eram lágrimas de uma dor complexa e profunda. Meu filho havia finalmente entendido. Mas esse entendimento veio tarde demais. As vítimas já estavam destruídas. A confiança já estava quebrada. O tempo perdido já havia se passado. Guardei a carta numa gaveta. Não respondi. Ainda não era a hora. Talvez nunca fosse. Hoje, 1 ano após aquele domingo devastador do almoço, minha vida encontrou um novo equilíbrio. Não é a vida que eu imaginava aos 67 anos. Não tenho mais meu filho presente. Não tenho mais uma nora, por pior que fosse. Não tenho a família que sonhei ter, mas tenho outras coisas. Tenho minha dignidade intacta. Tenho a paz de consciência de ter feito o que era certo, mesmo sendo a coisa mais difícil. Tenho minhas aulas voluntárias, onde vejo o impacto positivo que ainda posso ter no mundo. Tenho a Esperança, minha companheira canina que me recebe com alegria genuína toda vez que volto para casa. Tenho Dona Beatriz, que se tornou mais que vizinha, se tornou irmã de alma. Tenho Karen, que continua sendo minha amiga, verificando como estou, me convidando para almoços. E tenho as vítimas que se tornaram amigas. Dona Irene me visita uma vez por mês. Tomamos café, conversamos sobre a vida, compartilhamos dores e pequenas alegrias. Parte do dinheiro recuperado já foi devolvido a ela. Não é tudo, mas ajuda. Seu Fernando me enviou uma carta linda dizendo que minha coragem em fazer o certo o inspirou a não desistir da vida. Sandra e Paulo estão juntando dinheiro novamente, mais devagar, mas com esperança renovada. Não somos mais apenas vítimas do meu filho. Somos sobreviventes. E há força nisso. Quanto a Moisés, não sei o que o futuro reserva. Ele está cumprindo sua pena. Pelo que Karen me conta, ela acompanha o caso, ele se comporta bem na prisão, trabalha na biblioteca, estuda. Talvez realmente esteja tentando mudar. Talvez seja tarde demais. Não sei. O que sei é que o amor de mãe não morreu. Ainda amo meu filho. Mas aprendi que amar não significa proteger das consequências. Não significa aceitar o inaceitável. Não significa sacrificar minha própria dignidade ou permitir que mais pessoas sejam feridas. Aprendi que, às vezes, o maior ato de amor é deixar que a justiça siga seu curso. É dizer não. É estabelecer limites. É escolher o que é certo sobre o que é fácil. E aprendi
acima de tudo, que eu sou mais forte do que imaginava, que posso sobreviver à maior dor que uma mãe pode sentir, ver seu filho se tornar alguém que ela não reconhece, e ainda assim encontrar razões para sorrir, para viver, para ter esperança. Hoje à tarde vou dar minha aula de reforço. Depois vou passear com a Esperança no parque. À noite, Dona Beatriz vem jantar aqui. Vou fazer aquela feijoada que ela adora. É uma vida simples, uma vida que não inclui meu filho, uma vida que muitos julgariam incompleta ou triste. Mas é minha vida, e escolhi viver ela com dignidade, com propósito, com a cabeça erguida. Porque no final, quando tudo desmorona, quando as pessoas que amamos nos decepcionam da pior forma possível, ainda temos uma escolha. Podemos afundar na dor e na culpa, ou podemos escolher nos reerguer e construir algo novo. Eu escolhi me reerguer. E essa, percebo agora, é minha verdadeira vitória. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Até o próximo vídeo.